Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Psicografado por Divaldo Franco, nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, que é o terceiro livro da série Transição Planetária. Hoje nós vamos começar com o capítulo 11, Esclarecimentos e Advertências. Nós queremos agradecer a participação de todos que participam aqui ao vivo conosco, ou depois que assistem pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Estou escutando uma vozinha aí de quem que é a Kátia. Vou deixar a Kátia muda. Depois, se quiser falar, me fala. Então, vamos aqui para estudo 11, capítulo 11. Esclarecimentos e advertências. No capítulo 10, estava terminando a reunião, já tinham feito lá a entidade já tinha se revelado, né? E aí, o final dessa reunião, o irmão Macário vai conversar com o pessoal que estava ali. E ele vai esclarecer. Quando o imperador Diocleciano, no inverno de 303, deu início à mais feroz perseguição aos cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus perderam todos os parcos direitos que desfrutavam e foram convocados ao testemunho. Alguns, mais frágeis, renunciaram à crença libertadora, enquanto outros tivemos a honra de oferecer a vida física em demonstração de amor a ele. Cristão que me tornara na África do Norte, residia em Roma e participava dos encontros consoladores, nos quais a luz da verdade brilhava com intensidade. Fui aprisionado e açoitado violentamente. Minha mulher e minhas duas filhinhas de 12 e 14 anos também foram aprisionadas, fazendo-me sofrer inominável dor, compensada com a certeza do reino que ele nos havia prometido. Em espetáculo com a presença do imperador e do seu séquito, fomos atirados às feras e estraçalhados pelos dentes afiados e as patadas fortes dos animais naquele inesquecível entardecer. Fazia frio e o vento sibilava, enquanto o céu estava pesadamente nublado. Mas, apesar disso, todos sentimos a sua presença. E após o pavor inicial da entrada na arena ameaçadora, um bálsamo tomou conta das nossas energias. Um anjo da morte recebeu-nos após as terríveis mordidas, e quase de imediato vimos um amanhecer inigualável de sóis e pudemos ver a glória da vida em toda a sua exuberância, com os espíritos bem-aventurados recolhendo os recém-desencarnados. Melodias de incomparável beleza e harmonia cantavam em toda parte. Lágrimas copiosas brotavam em nossos olhos e escorriam em abundância. Em seguida, fomos conduzidos a uma região muito formosa e, desde então, encontramos-nos a seu serviço, trabalhando pela preservação dos seus ensinamentos. Aí Miranda vai falar que estavam emocionados, né? Diante desse apóstolo do bem, que os céus enviaram em socorro dos trabalhadores da luz. E aí o Miranda diz que estava observando que o irmão Mulá, embora em sono, era abençoado em socorro providencial pelas vibrações que reinavam no ambiente e o penetravam. Enquanto ele estava ali, né, repousando, estava penetrando nele também essas vibrações do irmão Macário. Voltando-se para os companheiros encarnados envolvidos nos conflitos graves, promovidos pelos adversários de Jesus,
Macário falou-lhes com ternura paternal. Esta é uma luta em glória, cujos danos repercutirão no vosso destino. Recordemos que Jesus nos ensinou que o escândalo é necessário, mas infeliz o escandaloso, porque as leis dispõem de mecanismos especiais para educar, não necessitando que uma retificação dê lugar a futuros sofrimentos. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos espíritos tutelares com os quais conviveis conscientemente, através das memoráveis comunicações mediúnicas. Então, nesse momento, a gente percebe que ele está falando com os médiuns daquela casa, né? E que estavam sendo amparados pelos seus mentores, seus guias, que a gente chama, né, de mentor ou guia, que são os espíritos tutelares, e que eles convivem conscientemente, porque são médiuns, né? E através das comunicações mediúnicas estão sempre mais em contato ainda. E aí ele chama atenção: sois gentis com os desencarnados em aflição que vos visitam, em busca de harmonia e libertação. No entanto, voltai-vos uns contra os outros, por questiúnculas egóicas. Alguns de vós estáis sob danosa inspiração, que necessita de ser rechaçada com veemência. Despertai para o amor em toda a sua plenitude, ajudando-vos uns aos outros, sendo misericordiosos para com aqueles mais fracos que tombam pelo caminho. Resolvei vossas dificuldades pensando na causa do bem, e não nos interesses que nos amesquinham, induzindo-nos à preservação dos sentimentos de rancor, do ódio e de todo o seu séquito maléfico. É tempo de dialogar, em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade. Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração, amanhã estará na de um anônimo, servindo sempre, porque o importante não é a posição de relevo. O espírita sabe que deve obedecer às leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei do amor acima de todas as conjunturas. Dissolvei o veneno da maledicência, ajudando-vos como anteriormente, corrigindo o que se faça necessário e lembrando-vos que tereis que dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Não tendes desculpas, qual ocorre com muitos outros que ainda não foram despertados para a vida imortal. Quando voltares ao corpo, lembrai-vos de alguns dos conceitos aqui enunciados. Do sonho confortador, e estareis com os sentimentos acalmados. Mantende esse estado de alma. Deixai a arena das paixões para aqueles que ainda não conhecem o doce Galileu, e vivei de acordo com seus princípios, nos quais o ego cede lugar em todas as circunstâncias. A renúncia dar-vos-á a oportunidade de estar mais próximos dele. A abnegação vos enriquecerá de alegria, e o perdão das ofensas será o selo de luz sobre o documento dos compromissos novos de ajuda recíproca. Não temais, porque o Senhor está conosco, e a obra é dele, que nos cuida e nos ampara. Embora as dificuldades que semeamos pelo caminho, em razão da nossa pequena percepção e da nossa visão imediatista e humana. Um grande inimigo que necessita ser combatido com eficiência é o egoísmo, essa herança infeliz do processo da evolução antropológica, que retém o indivíduo em algemas fortes. O êxito do grupo social depende do membro mais frágil, que pode ser o acesso ao desequilíbrio geral. Indispensável, portanto, que a solidariedade viceje entre todos, mediante o auxílio recíproco, a tolerância fraternal. Desde que ouviste o convite de Jesus para trabalhar na sua seara, nenhuma condição vos foi imposta, nem exigistes que o vosso próximo fosse um bem-aventurado para servir-vos de modelo. Que pretendeis acusando os próprios irmãos e amigos, aos quais muito consideráveis há pouco tempo? Os olhos do mundo espiam-vos e chocam-se com as condutas injustas e vingativas, muito diferentes do que sempre foram informados, que seriam o amor e a fraternidade, o júbilo pelo bem executado, o imenso prazer de ajudar e edificar-se no mundo melhor. Repetem-se as infâmias e as disputas para desfrutar-se o prazer do século e a soberba teológica sempre dominadora. Não são poucos os discípulos equivocados na seara,
mas o mestre conhece-os e cuidará deles. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. Permanecei no bem e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem de libertação. Teremos nova oportunidade de encontro amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão Mular. E ele terminou o aconselhamento e tinha umas lágrimas escorrendo da face dele, do Macário, né? Então, terminando aí, o diretor da sociedade orou em profundo recolhimento, encerrando a reunião, e os cooperadores encarregados de conduzir os companheiros encarnados aos seus destinos iniciaram a atividade, enquanto que o nosso grupo, sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes, acercou-se do venerando Macário a fim de permutar experiências. Então, gente, aqui, já só na terceira página, a gente terminou o capítulo 11. Ele está com pouca coisa para discutir, e aí, como nós estamos no início ainda, eu quero continuar com vocês aqui, porque agora eles se acercar do Macário e vão conversar com o venerando, né, aquele mentor, e aí a gente continua o assunto, daqui a pouco a gente faz os comentários, tá bom? Então, inicia agora aqui o capítulo 12 já. Os debates prosseguem. Então, o Miranda continua dizendo que ele, embora ele tivesse tido a oportunidade de conhecer nobres mensageiros de esferas elevadas, ele notava que o irmão Macário irradiava singulares vibrações de amor, ternura e compaixão. O tempo todo, assim, né? Como se fosse um venerando mestre, ele esclareceu a todos. A situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos, culturais, intelectuais e tecnológicos, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição do planeta. Esse desequilíbrio vem matando diversas expressões de vida, que desde a primeira explosão atômica está produzindo prejuízo. Lembrando que esse livro é de 2015. Nas regiões superiores da vida física em volta da Terra, apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada, em tentativas de manter o esquema do progresso. De igual maneira, os descalabros individuais, responsabilizando-se pelos coletivos em face dos interesses da indignidade, respondem para as centenas de guerras após a Primeira Guerra Mundial. A necessidade de manter as nações em contínuo progresso, consumindo combustíveis poluentes, pioram expressivamente a situação da existência humana. Os apóstolos da ciência, que se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradantes. E tudo isso pode ser solucionado através do amor. Os homens e mulheres podem debater, sem ódios nem paixões individualistas, pensando no bem comum, porque a interdependência entre todos é incontestável. Vejam-se as terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam o sentido existencial e se tornaram verdugos da sociedade. Não viverão longo período e logo estarão de volta ao grande lar, e é o mundo espiritual, né? De onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprender em ambientes primitivos, usando a inteligência, a fraternidade e o amor. É aquilo que a gente sempre fala, que eles estão sendo levados e estão já sendo levados para o planeta que está, um planeta primitivo, onde estão sendo levados em massa e onde eles vão usar a inteligência e o pouco que eles têm já de fraternidade e amor para fazer com que esses habitantes desse planeta eles possam seguir em frente e progredir melhor, né? Evoluir. Aí o Macário continua falando. No Alcorão, os versículos 153 e 195, respectivamente, estabelecem: ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos.
E aí ele comenta, como é que se pode entender que palavras tão claras, perfeitamente coerentes com os ensinamentos de Jesus, sejam utilizadas para matanças grotescas de crianças, adultos, idosos, saudáveis e enfermos? Eu não lembro qual era o que estava acontecendo nessa época, que tinha acontecido há pouco tempo, eu lembro que teve bastante casos de terrorismo e tudo, para ele estar botando bem esses detalhes aqui, mas estava acontecendo muitas matanças nesses países aí que tem esse fanatismo, mas eu não lembro assim, diretamente o fato. Lembro que teve muitos atos de terrorismo. Deve ser por isso também que ele fala, que tem a matança, que é terrorismo, então explodiam lá os próprios homens-bombas, né? E eles mesmos se matavam e matavam quem estava ao redor, né? Aí o Macário continua, a criatura humana possui a tendência egóica de alterar a verdade, adaptando-a aos seus míseros interesses e impondo-se com orgulhosa volúpia, sem pensar na transitoriedade da sua existência. Lógico, né? Ninguém pensa isso. Só pensa que não entende que é imortal e essa parte aqui é transitória. Mas o espírito vai continuar, e lembrando de tudo que fez, né? Aí ele fala, agora é a vez dos antigos mouros, que são os muçulmanos, são esses que estão se rebelando, né? Junto com os judeus. Esses que também foram bárbaros anteriormente, e por onde passavam, deixavam a desolação e a morte. É a vez deles agora desejar impor suas crenças e teses, vingando-se dos infiéis. É claro que nada justifica a violência, porque a divindade possui mecanismos de justiça correta. Somente o amor possui a força indomável para levar à vitória sobre as heranças do primitivismo. Por isso mesmo, jamais haveria a ressurreição, não fora precedida da crucificação do justo. Esse é um momento de calvário para os descendentes do amor de Jesus. Traduzindo, nós. Necessitando que a vitória sobre o egoísmo e os seus famigerados membros se imponha mediante a compaixão e a caridade. Lembrar sempre que a gente tem que utilizar compaixão e caridade, tá? Não há como reagir-se com equivalentes instrumentos de cólera e ressentimento, porque esses que estão atacando assim são doentes, que enlouqueceram de dor nos abismos aos quais foram precipitados. Agora, quando o planeta necessita depurar-se, são libertados das algemas a que se renderam e voltam-se contra todos aqueles aos quais atribuem a sua longa desdita. Eles acham que é por culpa do espírito, né? Que é das pessoas que estão seguindo Jesus, que aí eles estão se voltando contra todos os trabalhadores na seara de Jesus. Nos arraiais do espiritismo, encontram-se renascidos, na atualidade, muitos daqueles equivocados justiceiros que se utilizaram do poder da religião para dar vazão aos impulsos conflitivos e à própria inferioridade. Então, muitos de nós, né, quem sabe nós todos aqui, estávamos lá, naquela época da Inquisição, atacando judeus e muçulmanos, e aí, né, agora, hoje encontra-se no lado de Jesus, sob as cargas pesadas dos remorsos e dos feitos infames que os retiveram em largos sofrimentos no mais além, agora renascidos para ressarcir, avançar no rumo da grande luz. Uniram-se os irmãos muçulmanos e judeus, banidos do Ocidente pelas religiões dominantes, né? No caso lá foi a católica, que no caso era das cruzadas, que os responsabilizavam por crimes que são da criatura humana, e não apenas de uma ou de outra raça. Então, esses irmãos muçulmanos e judeus, organizaram-se para a vingança, o esforço, e estão em ação. Tenhamos paciência, aprendamos o amor e demonstremos-lhes que já não somos os mesmos daquelas passadas ocasiões de alucinação e fanatismo, qual ocorre hoje com eles. Então, temos que mostrar que nós não somos aquelas pessoas, mas eles estão com esse desequilíbrio atualmente. Acima de tudo, porém, cuidemos da nossa conduta moral em relação a Jesus e a sua doutrina, deixando de lado os impulsos inferiores de dominação, de combates externos, porque os verdadeiros inimigos da criatura humana estão no seu interior e não fora, na condição de seu próximo enfermo. Indispensável que os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, unam-se, desculpem-se, permitam-se o direito de ser imperfeitos em processo de aprimoramento, atraindo para suas fileiras os desencarnados que, ora, se lhes apresentam como inimigos, de modo que, não muito distante, esteja o reino dos céus instalado na terra.
e todas as ovelhas se encontrem sob o cajado seguro do seu único pastor. Amanhã estaremos reunidos novamente, a fim de darmos prosseguimento aos nossos abençoados serviços de esclarecimento. E aí eles se despediram, né? O Macário do grupo do Miranda, e o grupo do Miranda foi para a direção da sede, e aí Miranda falou, reflexões profundas dominavam a nossa paisagem mental. Então, aí a gente vê que continuou o assunto, por isso que eu fiz questão da gente seguir em frente, porque agora, na continuação, que vai ser o próximo dia. Então, vamos lá, agora vamos comentar aí o que vocês foram notando. Fala, Sérgio. Ô, Pedro. Peraí, é porque ele tem que fechar o som ali no computador, que o computador está sem o microfone. Fala, Pedro. Só comentar, Su, que exatamente o que está sendo falado nesse livro, que foi escrito em 2015, parece que ele está acontecendo hoje, parece que está olhando nas notícias e escrevendo, porque o que está tendo de surtos, exatamente como está escrito aí, de atentados, de ataque a colégios, a instituições públicas, por jovens em geral, infelizmente tá uma coisa que, cara, tá assustador. Tá? E não é algo normal, é algo que vem crescendo de uma forma que, sabe, não habitual. Exatamente. Eles estão atacando não só os espíritas, como a gente fala aqui, né? Esses irmãos todos equilibrados estão em grande quantidade, porque a gente sabe que tem muito mais desencarnado que encarnado, estão atacando em todos os locais, porque eles comentam sempre nas palestras e nos livros, eles percebem, como eu coloco aqui um pedacinho, eles estão percebendo que a Terra está mudando. E aí, o que acontece? Eles estão entrando em pânico, porque estão vendo que eles não vão conseguir continuar na boa vida que eles estavam, né? Então, e com isso, eles estão atacando com força toda a sociedade. Mas aí que tá pegando o quê? A pessoa que tá em vigilante, como a gente chama, né? Porque todas as pessoas que têm se vigiado, que têm tentado, eu vou continuar, ser perseverante, né? Eles estão seguindo de uma maneira difícil, a gente está vendo, nós já comentamos aqui, tem semanas atrás, que nós estamos todos, cada um com o sentimento de ataque, e eles estão vendo que eles não estão batendo. E, olha, estão conseguindo bastante. Como você falou, parece que é feito hoje, porque hoje eu tenho vivenciado vários momentos, vários parágrafos deles, nós estávamos até comentando aqui antes de começar, vivenciado isso tudo, e aí você fica bobo de ver que ele fala, cadê as pessoas que eram amigas há muitos anos? Né? Dentro de um centro espírita, que aí está lá, fica aquele debate, o negócio vai falar mais aqui na frente, a turma da tesouraria, a turma da diretoria, que aquilo parece até um cargo, parece que isso é um cargo de alguma coisa, ninguém ganha nada, são todos voluntários, nós estamos nos doando o nosso tempo, né? E para quem está de coração doando o seu amor. Então, assim, eles está falando aqui, ó, o planeta, quando o planeta necessita se depurar, que é agora, nesse momento que o planeta Terra está limpando e está tendo essa limpeza mesmo para seguir para a regeneração, eles falam que agora eles foram libertados das algemas que se renderam. Então, eles estavam ali presos, estão se voltando contra todos aqueles que estão na seara de Jesus, porque é o único jeito das coisas mudarem, vai ser o pessoal conseguir espalhar o amor de Jesus. E aí eles vão parar com a mordomia deles. O ataque está sendo muito alto, muito forte por causa disso. Agora, realmente... Eu hoje eu não sabia nem... eu não tinha olhado que o tema hoje seria voltado. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Ela é até evangélica. Ela falou que ela tem escutado, eles estão pedindo que redobre a vigilância e que a pessoa persevere. Até ela estava falando, porque eu conversei com ela falando sobre o que a gente falou semana passada, e ela disse para mim que realmente as coisas estão assustadoras. Aí eu falei, olha, aí é que a gente tem que permanecer, aí é que a gente tem que tentar forçar a barra, mesmo que a gente não tenha condição de ir, mas participar das orações, das reuniões,
buscar, porque a gente não pode sucumbir, a gente não pode desanimar. O pior, porque Sul está sendo tão complicado que em alguns lugares você chega, às vezes até num Uber que você pegue, o cara vem com aquela carga negativa dizendo que o mundo vai acabar, que as coisas não têm jeito. Teve um dia que eu falei, meu senhor, não pense assim, pelo amor de Deus, porque já está tão difícil e o senhor está pensando assim. Aí, no final, quando terminou a corrida que chegou aqui, ele falou, senhora, a senhora me convenceu. Realmente já está difícil. Olha, continue assim, pensando do jeito que a senhora está pensando. Aí virou para o Pedro e falou para o Pedro assim, olha, a sua mãe, ela realmente me passou. Falei, moço, mas a gente tem que pensar positivo. É porque você é paciente. Eu só falo, o mundo acabou em 2012 e a gente está só vivendo o prólogo. Então, Su, esse tema, o que está sendo falado, é muito atual. Não é para mim não é 2015, não. Para mim é 2023. Para tu ver como é que já estava em 2015, a gente não estava reparando, né? Porque isso estava acontecendo, mas era mais sutil. Não estava tão assim. E outra coisa, a discussão começou a piorar muito por causa da política, veio vindo de 2016, 2017 em diante, aí foi um agravante aquilo tudo, porque rachou o país em 2 grupos, e aí tudo foi... Aí que foi a festa para eles, né? Eles fizeram a festa com essas dissensões. Agora, mas você falou aí... Graças a Deus, a gente tem que ver que, assim, tá difícil, mas graças a Deus, tá... Como nunca foi antes, está sendo divulgada a palavra de Jesus. As pessoas estão falando com desinibição sobre Jesus, sobre o amor. Agora não tem mais vergonha, né, de você falar em Jesus, ficava assim, não vou falar de religião, não, parece beato, não sei o quê. Muita gente está falando de coração. Agora que a Saia falou aí, porque a gente não pode desanimar a questão. Gente, se a gente entrar em desespero, o que vai resolver? Qual é Não pode. A única coisa é que eu, aqui em casa, eu pedi, já conversei com as minhas tias, é que a gente evitar aquelas manchetes sangrentas. Exato. Eu falei, gente, isso está fazendo mal. Aí eu converso com elas, eu falei, olha, vamos evitar, vamos botar numa música, vamos trocar de canal. Até o Pedro está me ajudando, porque antes... Elas ficavam ali assistindo direto. Porque aí isso aí só vai dar vibração negativa. Então, o que a gente sempre fala aqui? A gente tem que fazer do nosso lar um pouso, pelo menos um ponto de paz, né? E não de propagar essas coisas negativas. Pode correr atrás de mim. Eu corro mais. Mas agora a gente tem que prestar atenção também. Ele não dá brecha mais para notícia ruim. Exatamente. Você tem que usar o tempo que você tem na vida com coisas, eu sempre falo, edificantes, que enobreçam a alma. Então, se você vai escolher, eu vou ficar vendo isso aqui, o que isso vai trazer de bem para o meu espírito, para a minha alma, para a minha vida? Aí você olha, vou procurar então uma música, um livro, entendeu? Assistir alguma coisa que eu possa... ou me distrair saudável, né, com uma distração saudável, ou eu vou fazer alguma coisa já no sentido de estar melhorando o meu espírito. A minha responsabilidade é muito grande. Eu tenho 2 pessoas idosas, né? Uma com mais de 70, uma com mais de 80, beirando quase os 90. Se eu deixar elas ficarem vibrando, vai dificultar não só para mim, mas para elas também. Aí eu criei esse hábito aqui, e que a gente está passando notícias de coisa, vamos mudar de canal ou então vamos escutar uma música. Aí eu tô, sabe? É complicado, não é brincadeira, não. Você lutar isso é uma vigilância redobrada. Gente, daqui eu tenho... E eu ia falar, o seguinte, essa situação de violência, ela também reflete o quanto as famílias estão desequilibradas, porque você vê que tem muito ódio nas conversas, muito ódio nas opiniões, tudo é visceral, né? E essas coisas, elas refletem, né, nos mais jovens, nas crianças. E esse tipo de comportamento pode gerar
situações como essa que o Pedro falou, entendeu? Então, a gente não está... isso aí não é uma brincadeira, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, junto com os nossos, né? Como diz, a paz começa dentro da nossa casa, né? Então, a gente vibrar... Eu achei excelente a Alice falar que mudou essas coisas, né? A gente também aqui também não me recuso. Assim, de manhã eu assisti o jornal e só tinha desgraça, só tinha coisas horrendas, logo cedo, 6 horas da manhã. Então, parei, não quero. Eu sei que tem, né? A gente vai ter acesso a essas informações, mas não assim massificado, né? Na nossa cabeça. Então, a gente faz escolhas e a gente pode fazer a escolha pela paz. E essa atitude é uma atitude de escolha da paz, né? E a gente ficar... As pessoas estão hoje vivendo eternos embates, não é? E aí você observa o quanto as pessoas têm ódio, às vezes, de uma coisa que é tão óbvia, né? Por que você está com ódio, né? Da pessoa mais pobre, a pessoa não ter direito a nada? Enfim, são coisas que você fica espantado. Por que está acontecendo isso, né? Por que as pessoas chegaram a esse ponto? Mas eu penso que tudo isso também tem a ver com a vibração dentro do seu lar, né? E a gente deve fazer de tudo dentro da nossa casa para vibrar a paz, porque senão, quando você sai, imagina você dentro da tua casa, briga, aí como é que você vai sair às ruas, né? Como é que você vai para o teu trabalho, o estado emocional que você vai conviver com as outras pessoas, né? Então, é por isso que as coisas estão nesse patamar de tenso, né? Que já chegou num ponto que, se em 2015 a Miranda já estava nos alertando, né? É porque ele já estava prevendo que a coisa ia avançar como estava avançando, né? Então, a gente precisa dar um basta nisso, né? Tu falou aí negócio da casa, o Macário dá uma bronca neles ali aquela hora, que ele fala assim, vocês com os desencarnados estão ali, ajudam, tudo muito bonzinho. Aí quando entre vocês que estão aqui para trabalhar na casa espírita, todo mundo brigando. Então ele dá uma bronca, uma chamada deles nessa hora, né? Fala, Bia. Então, né, estava aqui refletindo sobre a fala de todos vocês, né? E aí me veio assim uma reflexão em relação ao capítulo 11, né? Que cita, né, os primeiros cristãos que tinham que dar o testemunho com a própria vida, né? E nem eles foram desamparados, né? Muito pelo contrário, né? Eles desencarnavam antes das feras atacarem eles, né? Então, Jesus não quer, né? Jesus não pede mais esse testemunho para a gente, né? O único testemunho que ele pede é a gente permanecer na conduta dele, né? Na palavra dele, né? Então, eu vejo muito essa questão atual, né? O testemunho que a gente tem que dar é do seu evangelho, né? O máximo que a gente puder. E é isso, né? Não precisamos mais doar a nossa vida, mas precisamos lutar pelo evangelho no mundo, né? Propagar o evangelho o máximo que a gente puder, né? Era isso que eu estava refletindo. E aqui também no início aqui que ele fala, que você está falando que nós estamos ali, estamos amparados e tudo, mas você vê que o Macário fala também que nas regiões superiores, os apóstolos da ciência, quer dizer, tanto tem cientistas lá no plano espiritual como tem aqui, que a gente sabe, né? E ele fala que lá eles estão trabalhando horrores para diminuir os efeitos danosos da conduta desvairada, desequilibrada dos encarnados. Então, daí que é 2015, que a gente vai ver que vai chegar na pandemia em 2020, eles estavam tentando, de tudo quanto é jeito, diminuir. A gente lembra do livro, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, que ele começa dizendo que estava em volta, a psicosfera foi juntando, desde 2015 já estava ruim, tu pensa bem, já 5 anos depois já estava aquele ambiente terrível, e eles trabalhando para tentar diminuir isso, né? Os descalabros individuais, como ele fala aqui. E, ao mesmo tempo, tinham aqui que ele fala de apóstolos, na ciência daqui, tentando de tudo.
Só que acontece que não teve jeito, né? Acabou chegando num ponto que Jesus permitiu a pandemia, que fala, não tem jeito, o pessoal não vai mudar. E aí veio a pandemia para rachar, não teve lá, assim, vamos dizer que ela não funcionou, funcionou para muita coisa, inclusive para fazer limpeza no planeta, que isso é muito importante. Pode pensar que, né, sim, pelo amor de Deus, não, mas foi sim. Foi feita a limpeza no planeta, e aí é igual no livro do Transição, com aquele tsunami, 130, 140 mil pessoas num dia só. Então, assim, essas coisas acontecem já por conta, já é autorizado por Jesus e todos, né, os espíritos de escola que tem lá trabalhando com ele, para que possa depurar, limpar, que ele falou, o planeta está precisando se depurar. Então, nisso, assim que tiver depurado, e nós também, né, inclusive a nossa leva aqui for toda embora, e daqui a uns 30, 40, 50 anos, que tiveram bem menos, né, essas gerações nossas todas, vai sobrar daqui, acho que só vai sobrar o Pedro, mas daqui uns 50 anos também não, tem mais gente aqui mais nova, mas a gente vai ver que vai ter uma energia diferente e também está sendo limpo. A gente lembra no rumo do mundo de regeneração que estão limpando embaixo essas trevas. Esses irmãos que estão aí se manifestando. Tem muitos que estão sendo levados. Eu não sei se vocês lembram que o Miranda conta que estava igual, cortava com uma máquina, tipo, que chamava grua, né, essa máquina de obra, cortava aquele pedaço da cidade e eles transferiam. Começou, eu esqueço a data, que foi no dia 13 de maio de 2020 que começaram a fazer isso. Pegavam os pedaços dessas cidades, dessa por fundo aqui dos abismos, levando esses pedaços inteiros. Eles estão sendo levados com a cidade, com tudo, não estão percebendo. Muitos nem estão percebendo que foram transferidos de planeta. Então, isso está acontecendo, gente. A gente pode pensar, parece ficção científica. Eu acredito no Miranda, acredito na psicografia do Divaldo, entendeu? Eu sei que essa proteção divina foi colocada para não sair nenhum texto fora no contexto e fora da realidade, da verdade. Então, isso aí está sendo feito, mas nós estamos vendo que está, né, tá suado, está difícil. Mas aí a palavra é perseverança, como a gente já falou aqui várias vezes, e continuar com fé, com certeza. A gente tem que ter certeza sempre que nós estamos amparados. Então, aqui eu vou continuar aqui agora o textinho, que a gente termina com certeza esse capítulo hoje, porque ele também é pequeno, esse segundo aqui agora, o capítulo 12. Então, continuando lá, o Macário tinha falado agora, terminou a reunião, né, passou a noite, todo mundo foi fazer seu repouso, e aí, no dia seguinte, aí o Miranda está refletindo. Ele falou que ficou pensando, né? Que eles lamentavam a alucinação e a agressividade dos irmãos que, ora, investem contra Jesus renascido nas abençoadas lides espíritas. Então, é a mesma história, aqueles mesmos irmãos, os muçulmanos, os judeus que estão lá desequilibrados. E aí ele vem, o espiritismo é doutrina tão bela e simples, porque revive a pureza do evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável, utilizando-se do anjo da caridade para ser a sua norma de conduta. Trabalha o espírito a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram e iluminando-se de sabedoria e plenitude. Quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado da existência passará a ser a vivência dos seus postulados. Que esse que é o nosso objetivo, é evoluir, progredir, mas dentro do roteiro que Jesus deixou. Esse é o significado da existência. Mas nós estamos encarnados, tem que evoluir a parte material. Sim, vamos evoluir isso junto, mas o mais importante é o nosso espírito. A gente só encarna para evoluir o espírito, não é para evoluir o corpo. A gente vai cuidar do corpo, ele também tem o seu progresso, as suas mudanças, né, genéticas e tudo, só que a gente só encarna porque a gente precisa conviver, tá lidando com o próximo, né? O próximo, primeiramente em casa, e depois aí, como é o caso que ele fala aí no centro espírita, você nos locais de trabalho. Então, você precisa disso, dessas relações humanas para evoluir. E o significado da existência é a evolução que tem que ser feita dentro das leis de Deus. Para lembrar, estão na nossa consciência, né? E elas são as leis da verdadeira felicidade, então a felicidade está na nossa consciência, como a gente já falou aqui. É só você seguir a lei de Deus, que aí você sabe o que é o bem e o que é o mal, e segue a vivência dos postulados de Jesus.
Aí sim você vai ter na sua vida o reflexo disso tudo, porque a gente vai ficar semeando o tempo todo o bem e vai receber o bem de volta, apesar de uma ou outra prova, uma ou outra expiação que a gente já está lá colhendo das últimas semeaduras. Mas você sabe que se você seguir o caminho do bem, como a gente falou, com vibrações irradiando sempre o bem, você vai receber isso aí. Pode não ser agora, mas que você vai receber isso aí é inevitável. Então, ele fala que quando o espiritismo estiver nos corações humanos todos, o significado da existência vai ser viver os postulados de Jesus, qual ocorrera com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra ou após a sua jornada incomparável. Agora, se coloca naquele tempo. Poxa, você imagina você encontrar com Jesus. Parar qualquer coisa na vida e ir atrás dele, porque ele seguia lá, fazendo o seu bem, e depois eles continuaram na casa do caminho e tudo, né? E aí você não existe esse negócio da matéria, que eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. A gente vai, lógico, que o mundo agora, 2020 anos depois, é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Precisamos continuar tendo todo o roteiro de Jesus na nossa vida. Aí o Miranda estava pensando, aí o silêncio foi interrompido com uma advertência do Bezerra para eles. Mantenhamos a mente fixa no amor e no perdão, na caridade e na misericórdia de nosso Pai, a fim de estarmos em condições de receber nossos irmãos equivocados com sentimentos profundos e não apenas com palavras. Busquemos o repouso mediante a oração. Ele sempre lembra, você vê que, olha só, a quantidade de espírito que está aí, Bezerra e mais um grupo todo, né, de espíritos já mais evoluídos, e ele tem que lembrar que é amor, perdão, caridade, misericórdia. Porque, claro que se toca com... vê um desses espíritos aí desequilibrados falando um monte de coisa, você acaba sentindo, né, algum desequilíbrio, e aí pensa sempre com misericórdia, perdão, porque aí você vai ver que eles, coitados, estão doentes, né? São irmãos enfermos. Aí passou a noite, que eles estavam lá aguardando chegar o dia aqui para nós, no planeta Terra. Durante o dia, as atividades na casa espírita eram significativas, mediante o atendimento aos viandantes de ambos os planos da vida. O atendimento espiritual permanente constitui uma bênção para os transeuntes da amargura e os enfermos da alma. Pessoas de diferentes camadas socioeconômicas procuravam conforto moral e espiritual, através do atendimento fraterno, da ação de auxílio ao próximo no setor de serviço social, da aplicação do recebimento fluidoterápicos, enquanto espíritos ociosos e perversos espreitavam os invigilantes, fora das defesas da instituição. Estavam lá só aguardando o pessoal. Em determinado momento, vimos um jovem de aproximadamente 16 anos acercar-se da entrada, amparado carinhosamente por uma senhora gentil e preocupada, que induzira a busca de auxílio e o conduzira àquele santuário de amor e de solidariedade. A Miranda diz que eles logo perceberam que era a mãe dele desencarnada, sua genitora desencarnada. O jovem procurou o informante geral, à entrada, dizendo necessidade de ajuda. Estava pálido, levemente trêmulo, constrangido e receoso. O recepcionista compreendeu os conflitos do rapaz e gentilmente conduziu-o a uma senhora, que atendia bondosamente na sala especialmente dedicada ao atendimento fraterno. Aí o Miranda diz que ele percebeu que essa senhora do atendimento fraterno era médium e viu que ela logo sintonizou com a condutora do jovem, da mãe, né, do jovem, travando-se um intercâmbio mental. A genitora estava preocupada com a atual situação do filho, decorrente do choque traumático advindo de sua desencarnação repentina. Eles eram muito afeiçoados um ao outro. Sofriam agora com a separação corporal. Em consequência, ele e o jovem fizeram um transtorno depressivo da afetividade, negando-se à alimentação e ao sentido psicológico da existência. Perderam os estímulos para os estudos, deixando-se consumir pela saudade indescritível, desde que era também órfão de pai. Então ele ficou sozinho, né? Convidando-o a expor sua dor, a atendente, com paciência e ternura, externou-lhe afeto espontâneo, que o confortou, parecendo reencontrar a mãezinha agora no mais além. As vibrações que se exteriorizavam da médium eram absorvidas pelo enfermo, enquanto a mãezinha também lhe infundia vibrações de ânimo e de forças para o prosseguimento da jornada, que não podia ser interrompida naquele momento.
A gente vê que, às vezes, no atendimento fraterno, como é que muita coisa acontece, né? A própria médium vibrando, né, para o rapaz, a mãe desencarnada junto também vibrando, força, e aí aquela pessoa está sendo atendida recebendo todo aquele tratamento ali, né? À medida que o diálogo prosseguia, após a narração do que ele considerava um infortúnio, a perda do ser querido, adversário do passado conseguira infiltrar-se no seu pensamento sofrido, aturdindo-o com suas energias deletérias, e vez que outro insinuando-lhe o suicídio. Graças à sua existência, ainda sem compromissos negativos, a mãezinha conseguia diluir os fluidos perversos e inspirá-lo à oração, qual ocorrera naquela manhã em que o levara à sociedade espírita. Depois de uma conversação saudável e rica de esperanças, a assistente aplicou-lhe o benefício do passe, dominada pelo sentimento de amor e de imensa compaixão. Enquanto isso, o irmão Elvídio, que estava no plano espiritual, fazendo parte do atendimento, estava naquele ambiente, estava anotando e cooperando nas atividades múltiplas. Ele anotou que, olhou o rapaz, depois de examinar ele, referiu-se que, a partir daquele momento, ele estaria sob a proteção dos benfeitores espirituais da casa, que iriam providenciar o atendimento particular ao adversário desencarnado, que tinha junto com ele, né? Ele tinha um que estava ali instigando o suicídio. E aí ele continua dizendo, o moço dócil e desequipado de conhecimentos espirituais era, no entanto, excelente campo experimental para o empreendimento de serviços edificantes em favor do futuro. Por certo, a partir daquele momento, ele retornaria, ora trazido pela genitora desencarnada, ora pela entidade encarregada de o proteger. Ele designar um espírito dali, né, do atendimento do centro, para ficar acompanhando ele também. E ele ficaria vinculado à doutrina espírita, onde poderia contribuir em favor do próprio bem e da fraternidade geral. Lágrimas benéficas escorriam pela face do jovem, à medida que era auxiliado pela servidora de Jesus. E, minutos após, apresentava um quadro muito diverso daquele que o trouxera ao santuário. O centro espírita é, sem dúvida, hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo, pelo proporcionar de harmonia íntima no paciente e abrir-lhe horizontes dantes jamais imaginados. A certeza de que ninguém se encontra a sós, assim como o descortino de oportunidades redentoras ao alcance pessoal, constituem pilares de apoio para a fraqueza e o desconforto moral quando se instala o sofrimento. O conhecimento é a claridade espiritual, que desbota as trevas da ignorância e impulsiona o ser na direção da conquista da plenitude. Nossos estudos aqui também nos ajudam, né, a clarear a claridade espiritual, para desbotar essas trevas da ignorância e nos impulsionar na direção da conquista da plenitude. Cada vez mais, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue seguir, pelo menos, né, já sabe para onde tem que olhar, né, a direção da plenitude. A gente já sabe para onde tem que ir. Resta agora a gente caminhar. Jesus está iluminando, mas quem vai andar aí no caminho somos nós. O Espiritismo, na sua condição de consolador, após enxugar as lágrimas de quem sofre, concede-lhe valores que, para prosseguir com dignidade, construir um futuro risonho e vivenciar o bem-estar desde os primeiros momentos. Sempre há espíritos generosos e diligentes, aguardando sintonia com os viandantes terrenos. Mas, da mesma forma, há aqueles nas categorias inferiores da evolução. Então, a questão é, como a gente já sabe, que repete toda hora, portanto, compatibilidade vibratória. Vibrou baixo, vibrou no pessimismo, na desesperança, na tristeza, qualquer vibração que seja negativa tem logo você é um imã, tu está logo atraindo quem está do lado. Então, vai atrair os espíritos, os irmãos que estão ao nosso redor nessa vibração. Então, a questão é você vigiar os seus pensamentos, como a gente fala toda hora, fazer essas orações a todo momento para você ficar vibrando nesse sentido desses espíritos generosos e diligentes que estão querendo nos ajudar. Inclusive, o nosso próprio mentor, cada um pode chamar de anjo da guarda, que foi, ele está sempre do nosso lado, mas se a gente ficar numa vibração que faz uma placa ali de bloqueio, ele não consegue nem chegar perto para nos dar uns conselhos, nos inspirar, né? Temos que estar sempre prestando atenção. Na casa espírita, sucediam-se os socorros e aumentava a clientela,
à medida que as horas se passavam. A cada 2 horas havia um espaço para palestra reconfortante e esclarecedora, explicando os objetivos do espiritismo e como se deve comportar o cristão ante os desafios existenciais, sempre com boa assistência, tanto de encarnados como de desencarnados. Espíritos recém-desencarnados que ignoravam a ocorrência eram trazidos para um departamento especial, onde aqueles que possuíam algum mérito recebiam acolhimento, a fim de serem transferidos para as organizações do mais além. Aí o Miranda fala, eu, Germano e Dr. Carneiro de Campos, notamos que também entravam os infiltrados, graças à negligência de alguns irresponsáveis companheiros, mais interessados nas projeções mundanas e nos seus desvios, que no serviço da libertação pelo amor, gerando distúrbios. Aí ele vai mostrar como é que está lá dentro do centro espírita, né? Coisas que ele já estava percebendo. Na sala dedicada às costuras, em favor das gestantes pobres e das crianças, o evangelho havia sido retirado, porque as senhoras não mantinham simpatia por ele, e porque lhes parecia maçante a leitura da obra consoladora, e abrindo espaço à maledicência, anedotário chulo e às gargalhadas vulgares. Então, aquelas que estavam ali para ajudar, na verdade, elas estavam fazendo bem por um lado, mas também estavam irradiando vibração ruim pelo outro lado. E aí o Miranda fala, era lamentável ouvi-las na casa dedicada a Jesus, criticando umas às outras, fazendo fofoca, né? Enquanto isso, na sala da diretoria, o gestor, sempre desconfiado com os companheiros, que se lhe apresentavam como adversários, não ocultava o desconforto da situação em que se encontrava. Na sala de diretoria. Agora, na tesouraria, também apresentava situação desagradável, em razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior da instituição, que era um gastador descontrolado, como se os recursos angariados para finalidades elevadas lhe pertencessem para uso pessoal e familiar. À surdina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual, vigiando cada membro e inventando acusações impiedosas num grupo dedicado à fraternidade e ao amor. Então, olha o clima que estava nesta casa, né? Vários setores infiltrados com esses irmãos que estavam fazendo todo esse trabalho, né? E aí foi por causa disso que os inimigos do Cristo ali se instalaram e se encontraram gerando incúria, revolta e perigosas conspirações para a derrubada dos companheiros que administravam patrimônio material. Eles querem derrubar tudo, né? Mas eles começam devagarzinho. Que aí tiram aqueles que são dedicados e são bons e competentes, colocam os outros que já são mais desatentos, e aí começa a fazer cada vez mais, causar mais problemas. Né? O irmão Elvídio, no entanto, demonstrava paz íntima, pois que sabia não faltar o socorro dos céus. E emocionado com as atividades espirituais do grupo dirigido pelo Dr. Bezerra, agora enriquecido com a presença do venerando Macário, iria reconduzir o rebanho a Jesus e reedificar sobre os escombros a casa da verdade. Daí a gente vê a convicção, né, a certeza que está sendo amparado, porque não falta socorro dos céus. E aí, agora, ele está com uma equipe lá que vai fazer com que o socorro venha mais rapidamente. Né? A Miranda fala que, quando ele estava andando pelos setores da casa, eles perceberam a presença do mulá semi-adormecido e conduzido com carinho por alguns dos mentores, de modo a que tomasse conhecimento, mesmo nesse estado de pouca lucidez, do que se realizava na abençoada instituição que ele pretendia destruir, sob os injustos argumentos de perseguições sofridas no passado. E eu achei interessante, porque eu não tinha reparado ainda desse estado de semi-adormecimento que eles vão levando, porque várias vezes eles falam nos livros, Miranda e outros, que deixaram aquele espírito lá para ver a movimentação da casa e ver como é que aquilo ali que eles falam não é verdade. Eles estão falando que essas pessoas são mais, né, que mataram e coisa e tal, e eles não percebem que agora o espírito mudou, né, está agora trabalhando de outra maneira e estão fazendo bem. E aí ele tem aquela história que até o Divaldo fala, que ficava aquele obsessor dele, ficou 40 anos, ele falava sempre, eu vou te pegar porque eu sei que você não presta. E aí, o que acontece? Ele tinha que mostrar, e ele sempre fala que ele foi um grande treinador para ele, porque ele tinha que estar sempre pisando direitinho, né? Porque senão o Máscara, chamava lá Máscara de Fel, ia pegar ele e ia mostrar, tá vendo como é que você não presta? E aqui também é a mesma coisa. As pessoas, eles ficam olhando, então eles levam o espírito que está
ao mesmo tempo, no estado de pouca lucidez, mas ele está vendo. Porque lá dentro, o espírito está guardando, entendeu? E ele vai acumular esses fatos na mente dele. As horas pareciam insuficientes para atendimento à verdadeira multidão que buscava acolhida e socorro imediato. No entanto, tendo-se em vista a programação muito bem elaborada, muitos obreiros de ambos os lados da vida movimentavam-se com alegria, desincumbindo-se das responsabilidades que lhes diziam respeito. A ordem é, sem dúvida, a representante excelente do bem, porque onde vige, tudo passa com equilíbrio, sem desajustes nem precipitações. À noite, a verdadeira multidão compareceu para a conferência doutrinária habitual, na qual deveria expor a doutrina um conhecido servidor do Evangelho, muito afeiçoado pelo público, em razão da beleza do seu verbo, mas, sobretudo, em decorrência dos exemplos de sua vida cristã, dedicada aos necessitados. Observamos os cuidados dos responsáveis pela entidade, multiplicando os vigilantes dedicados a preservarem a disciplina e o equilíbrio no recinto, evitando a entrada dos perturbadores de ambos os lados, especialmente os muitos espíritos ociosos, arregimentados pelos perversos inimigos em atividade. No entanto, em alguns casos de obsessões subjugadoras, permitiam que se adentrasse o paciente e o seu perseguidor, em razão da plena fusão perispiritual de ambos nos seus embates infelizes. Nós já falamos isso, né? Que aqui existem os casos que, se você retira o obsessor, o encarnado chega até a morte. Dessa forma, poderiam ser beneficiados os dois, né? Pelos fluidos ambientais e pela mensagem confortadora. Apesar de todo cuidado, pouco antes de iniciar-se a palestra, uma jovem obsidiada, descontrole total, rodopiou nos calcanhares e estorcegou numa crise convulsiva, como se fosse de natureza epilética. Sob o controle de feroz adversário, tinha também os centros cerebrais afetados pelos fluidos do inimigo, que a martirizava havia alguns anos. A cena constrangedora teve imediata diminuição de seus efeitos, porque acorreram em sua ajuda os membros da vigilância, que procuraram retirá-la da sala e, com a aplicação de passes, afastaram o malfeitor espiritual, auxiliando-a na recuperação da lucidez, quando, constrangida, foi dominada por choro atormentado. A tentativa de provocar desconforto na plateia interessada logo cedeu lugar ao silêncio e à harmonia ambiental. Nesse momento, às 20 horas, teve início a reunião doutrinária com admirável exposição espírita. A magia da palavra do expositor penetrava os presentes com bálsamo aplicado com ternura e cuidado. Visivelmente inspirado pelo mentor da instituição, elucidava que a função do espiritismo não são a cura física e o reequilíbrio emocional ou psíquico, mas a transformação moral para melhor, porque os males que afligem o ser provêm do seu mundo íntimo. São resultados das suas ações infelizes, e enquanto não houver um real sentimento de edificação interior, os pacientes mudam de enfermidade, permanecendo assinalados pela aflição. E aqui tem um comentário só para frisar, tem que existir coerência entre a intenção de mudar, de fazer a reforma, e as atitudes que a gente tem. Porque muitas vezes a pessoa eu preciso mudar, eu vou mudar, eu quero mudar, mas a pessoa não muda o modo de agir. Então, não vai ter mudança alguma, né? Os benfeitores espirituais, por sua vez, são amigos generosos e devotados, que socorrem, mas não podem impedir que as consequências dos atos insanos apresentem-se naqueles que procedem mal. Se você semeou, você vai colher, ele não tem como impedir. Torna-se indispensável a mudança das paisagens mentais, de modo que o comportamento se torne saudável, dando lugar a uma existência equilibrada, na qual se desenvolvem os recursos inatos da evolução espiritual, que estão ao alcance de todos. O tema da palestra foi trabalhado com beleza, a todos convidando à reflexão e à alteração de conduta. Ao terminar, foram aplicados passos coletivos por diversos médios, tornando o ambiente saturado de vibrações de harmonia e de bem-estar. Logo após, a reunião foi encerrada, alguns participantes retornaram aos lares, enquanto outros prosseguiam nas buscas das orientações que necessitavam para o prosseguimento das lutas. Então, terminamos aqui. As referências eu vou mandar no arquivo, tem 3 mensagens psicofônicas de Bezerra falando, são inevitáveis nesse momento, as dores. Esse aqui é de 2012, já desde 2012 Bezerra falando e avisando que a gente tem que ter força. A nós cumpre o dever da retidão, pensar e agir corretamente, amar sem discriminação,
compreender sem reserva e dar aos outros o direito de serem conforme podem. Cada um tem o direito de ser e pensar como quer. Mas a nós, o compromisso de renovação a cada instante para melhor. Então, assim, é o que também o Chico falava, né? Fomos convidados para espalhar a luz. Dentro de nós tem que vibrar o pensamento do Cristo. Então, vai. Aí você, se foi agredido, retribui com perdão. A maledicência oferece generosidade à compreensão. A violência, para agredir, doa a solidariedade fraternal. Nenhuma força, contra isso, nenhuma força humana pode lutar. Esse aqui é uma mensagem de 2012, tem uma de 2010. Mas tu vê, olha quantos anos. E ele falando, eu não negritei, porque tem muita informação. E tem outra aqui também de 2010, de abril. E aí que tem mais um trechinho da Gênesis, que tem a ver com o assunto. E tem mais outra aqui, Livro dos Médiuns e Mediunidade, do Viana Carvalho e Evangelho. Então, isso aí vai para o arquivo para vocês lerem, porque realmente não dá tempo, mas achei válido a gente juntar o assunto, porque tinha tudo a ver os dois assuntos, né? Para a gente conseguir seguir o capítulo. Agora, sobrou aí 20 minutinhos, a gente comentar aí, quero ver que vocês estão de dúvida. Eu acho que esse final, que você passou rapidinho, que vai nos passar, né, são as condutas, né, que Bezerra fala, essas outras condutas que a gente vai ler de novo, é o que a gente tem que fazer, né? Essa mudança, as atitudes morais corretas, baseada nos preceitos de Jesus, e tudo que a gente vem estudando é o que a gente precisa fazer. As constatações que a gente vem vindo, né, nos nossos estudos, nos dias atuais, são terríveis, realmente aterradores. Mas a nossa missão é essa, estudar e agir de forma correta, né? Não temos outra, não. Darmos exemplos, a gente ser realmente bons espíritos, a gente ter boas influências. Eu não tenho muita dimensão, né, do que os benfeitores, o poder deles de nos ajudar tanto como vem ajudando, como está descrito na literatura que a gente vem estudando. Mas é uma coisa fenomenal, que a gente não tem ideia, né? E o que eles conclamam é que a gente corresponda a tudo isso, né? E não dá para a gente querer que os outros façam, tem que partir da gente, não tem jeito, né? Quando a gente faz o autoconhecimento, a gente vê, tem que partir da gente. Não dá para a gente criticar o outro, fazer pelo outro, querer que o outro tenha uma opinião diferente, haja diferente, não tem jeito, tem que partir da gente. Então, o nosso estudo é fundamental. A gente estuda tanto tempo, é isso que nos fortalece, não tem história, né? Então, estar presente aqui é muito importante para o nosso dia a dia, não é? Que é o nosso dia a dia que vai nos melhorar, que vai melhorar esse planeta, né? Essa barbaridade toda que a gente vê vem de muito tempo, e a constatação é que está cada vez pior, né? A gente sabe que o mal predomina sobre o bem hoje, né? Mundo de provas, né? E é isso. É a reflexão que eu faço, né? Nessa leitura toda, que a gente fica se lamentando, mas a saída somos nós. Não é verdade? Somos nós e quem convive com a gente, né? O que a gente possa passar. É isso que eu vejo. Não dá para desesperar, não, mas a mensagem dos bons espíritos é sempre a mesma, né? Vamos agir, vamos ser bons, em cima de tudo que foi falado, né? Amor, caridade, benevolência, humildade, enfim. É isso que o tempo todo do nosso estudo aqui eu estava tentando ver onde é que a gente precisa chegar, né? Para não desesperar, para a gente realmente ser mais um na melhora do planeta, né? É isso. Exatamente, falou tudo que a gente está pensando aí. Pelo resumo. Quem mais? Perfeito, Eliane, perfeito. E eu até vou só completar com uma observação, porque você, Sultane, estava lendo, né, um trecho do livro em que ficou destacado ali que um irmão que iria proferir uma palestra era apreciado, né, em razão do seu exemplo na prática do evangelho, né? Ele tinha o exemplo,
ele dava o exemplo, né? Quero dizer. E isso também é uma coisa tão importante, né? Você vê que, às vezes, aquele irmão está lá, faz a parte dele, né? Oferece o seu trabalho, dá o seu recado, mas ele não pratica o evangelho, né? Na hora que o bicho pega, né? É que a gente vai ver. Então, aí entra a questão da gente se modificar, né? O quanto é importante que a gente lute contra vou usar o termo, né? O homem velho, né? Entre aspas. O quanto a gente tem que lutar contra isso e se aperfeiçoar, porque o tempo está passando. Desde o século XIX, esses alertas, desde o início da comunicação dos espíritos, né? Bom, Jesus já vinha trazendo também esse alerta, né? Mas agora muito contundente, desde o século XIX. Então, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Senão a gente não vai ter espaço mais para o mundo de regeneração, a gente vai desencarnar e vai ter que começar tudo de novo, e não tem como escapar, né? Então, se a gente está com uma oportunidade de ouro na mão, eu não sei qual autor que falou que a fila da reencarnação está gigantesca, né? Eu não me lembro, né, quem falou isso, mas, enfim, sim, está. Mais um motivo, né, para a gente correr contra o tempo. De qualquer forma, né, eu falo por mim, não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente está no mundo de estações de provas. O predomínio do mal, como disse Eliane, né? A gente está vendo, né, o predomínio do mal, mas ao mesmo tempo que tem tudo isso de ruim, também tem muitas coisas boas, né? E aí o que chega para a gente é o que vende, que é só falar de coisa ruim, né? Porque a culpa é nossa. Tem ninguém que é santo, não. A culpa é nossa. A gente consome esse tipo de notícia, né? Por isso que ela vende. Tudo é uma questão de mudar o padrão, né? Vibratório. Uma vez que a gente mude o padrão vibratório, não vai mais ter lugar para essas coisas, né? E a própria conduta do ser humano vai ajeitando as coisas e trazendo paz, né? Esse é o objetivo, né? O que deveria ser, né, o objetivo de todos nós, né? A evolução e para a gente transformar o planeta num planeta de paz. Senão a gente vai desencarnar e a gente vai ter que fazer tudo de novo, gente. Pô, pelo amor de Deus, eu não quero, não. Agora, não é fácil, né? A gente vive uma luta diária, né? Mas Kardec não disse que se reconhece verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz? Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei tão assim, ai, que bom, pelo menos, né? Ele está reconhecendo, não, gente, o esforço já é um bom passo, né? Já me senti mais tranquila, porque é tão difícil a gente alcançar, né, essa mudança, né? Esforço uma vez que a gente fazer, mude, né, Carla? Nossa, gente, nossa, pelo amor de Deus. É isso aí, gente. Ô, Su, quando terminar, você bota esses últimos textos e vale a pena a gente em seguida ler, né? Individualmente, né? Mensagens de Bezerra e outros. Acho que vai ser bom. Vou botar logo agora, quando terminar, mas eu não li aquele que são mensagens psicofônicas. Algumas até a gente já leu no outro. Eu me lembro que eu já trouxe que elas trouxeram no outro livro. Mas eu vou deixar para vocês lerem. Depois, se tiver alguma coisa para comentar, quando a gente começar na próxima terça, aí a gente faz os comentários, tá? Vamos combinar assim, então. Porque eu acho que complementa o estudo de hoje, sabe? Vai ser bom. O Sultane, bota na descrição do vídeo também esse texto que você... Mas é muita coisa, são 6 páginas. Aí não vai ficar legal. É muita coisa? São 6 páginas, são 16 páginas. De texto dos 2 capítulos, deu quase 10. E são 6 páginas só são 3 mensagens psicofônicas e mais 3 referências. Tudo lá do estudo, né? Da turma da Sueli Caldas. Mas as mensagens do Bezerra são grandes. Cada uma tem 2 páginas, 3 páginas. Então, tem 2 páginas. Então, eu vou botar lá, a gente faz isso aqui.
cada um lê e a gente traz, de repente, um trechinho para a gente começar na próxima semana, com algum trecho que cada um queira destacar, que tem tudo a ver com, lógico, né, que foi a referência dos capítulos. Tá combinado? Vamos fazer assim. Beleza. Vai ser bom, combinado. Beleza. Quem mais quer comentar aí? Ela estava falando agora do palestrante lá, né? E aí eles falam que ele era conhecido, né? Então é daqueles palestrantes mais famosos. Mas e o público gostava muito. Só que fala que, em razão da beleza do seu verbo, mas, sobretudo, em decorrência dos exemplos da sua vida cristã, dedicada ao necessitado. Então, assim, ele falava bem, mas, como a Carla ressaltou, também fazia muito o bem para os outros. Então, ele era mais respeitado ainda, porque tem uma turma que fala bem, aí você depois nem vê algum trabalho tão grande assim, você fala, o pessoal está... Eu não sei também nem vou dar exemplo de ninguém, mas eu conheço muitos palestrantes. E tem uns palestrantes que a gente vê que fala super bem, mas eu nem sabe de locais que ele, assim, porque muitos têm atrelado, né? Uma casa de cuida da criança, o outro coisa dos idosos, então já tem um trabalho atrelado, que é geralmente ligado ao centro espírita que eles frequentam. Mas tem esses lances também, que eles comentam aqui no livro também, que tem um monte de que fica falando, que não faz, né? Palestrante até na própria casa espírita. Então, assim, é o que a Carla alertou. É muito bom a gente vigiar, porque no momento que a gente estiver fazendo um estudo, que seja, não seja só o nosso aqui, na própria casa que a gente frequenta, ou esteja lá, um estudo, como uma palestra, que fosse o caso, a gente tem que prestar atenção no exemplo que a gente está dando, que ali ele tem um pedaço aqui que ele fala, estamos vigiando, vocês estão sendo vigiados. Macário fala para eles, mas estão assustando as pessoas, que as pessoas estão vendo, mas como é que esse pessoal que é espírita dessa casa está brigando desse jeito? Porque dava até gente falando que ia até levar para a polícia, não lembra? Do capítulo anterior, ia ser caso de justiça. Então, assim, presta atenção em todas as coisas que faz, porque além da gente ser aquele modelo ali que estão olhando, nós não somos nenhum santo, lógico, né? Claro, a gente está aqui se esforçando, mas, ao menos, a conduta sua tem que ser coerente, como nós colocamos aquela observação. Seja coerente com a sua intenção de mudar e o que você está fazendo. Tem que ter coerência. Eu não posso ficar falando de Kardec, de Jesus, e daqui a pouco eu estou tropeçando, estou xingando a pessoa que fez um negócio errado para mim, estou tratando os outros mal, sabe? Eu vou até mandar depois aqui, tem um videozinho que é dos espirituosos, de uma obsessão, aí eu vou mandar para vocês verem, é engraçadinho, que a mulher está no centro, as obsessões ficam na porta, aí depois vocês vão ver o que acontece. Mas é assim, acontece muito com muita gente, conosco pode acontecer, inclusive, a gente está indo, andando, daqui a pouco a gente vira outra pessoa, né? Você se transforma, então prestar atenção, sempre, a gente vigia o nosso pensamento, e o pensamento que torna ato, você está pensando, daqui a pouco você está agindo, né? Mais alguma coisa? Nas minhas últimas reflexões, eu tenho pensado como é bom não brigar. Isso. Né? Como é bom você ver o outro de uma forma diferente. E você não briga. É muito interessante. A gente está se vendo como espírito mesmo, que tem que evoluir. Cada um tem o seu nível. E é muito bom não brigar. Eu acho que a gente contribui para a vibração, sabe? Exatamente. Do planeta, de onde a gente está. É uma reflexão que eu tenho feito ultimamente. Muito bom não brigar. É que isso. se fala, né? Seja a paz que você quer ver no mundo. Se você não estiver... Aí você vê uma pessoa agir contra você, aquela história do autoconhecimento. Vem aquele negócio para você, e você, naquele momento, em vez de ficar olhando para a pessoa com raiva da pessoa, você tem que olhar para dentro de você e falar assim, mas o que eu estou reagindo aqui? Né? E aí... faz ao contrário, aquela história que Jesus faz, né? Fala, se deu uma face, dá a outra, a pessoa te reclama com você reage ao contrário, olhando, aí, como o Bezerra falou, compaixão, misericórdia. Você olha para a pessoa com outro olhar, aprender a olhar e a pessoa não brigar. É aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, é pura realidade. É não brigar mesmo. Então, se você não cai na pilha e não devolve aquilo, já é um achado, já. Pelo menos você ficar mais na sua calada, mas eu vou ficar escutando desaforo, levar desaforo para casa. Se quiser levar o desaforo para casa, você vai levar ele e mais uma galera junto com você que está na sintonia do desaforo. A gente aqui tem consciência disso tudo. Então, assim, você está reagindo na vibração negativa, já está caindo ali, né? Já está contribuindo para piorar a psicosfera do planeta. Então, vamos vibrar no positivo. Aí faz a mudança.
E aí se esforça. Olha o esforço do Espírito aí, se esforça, se esforça. Nós vamos chegar lá, gente. Eu já falei que nós vamos ficar juntos até para a eternidade, a gente vai se encontrar no plano espiritual, de repente fazendo curso junto. Falamos, gente, como é bom essa vida, essa eternidade, nossa imortalidade, e a gente continua junto. Não é? Vamos lá, Carlinha, volta 5 minutos, então, vamos fazer a oração final. A Seca, fala, Seca, para a gente terminar. Ou a Seca ou o Pedro, não sei, fala aí. É rapidinho, e só queria comentar, Su, que não tem nada tão bom quanto você deitar a cabeça no seu travesseiro e lembrar, caraca, hoje eu pude falar uma coisa de boa para alguém, pô, hoje eu pude evitar uma briga, uma confusão, levar um amor, sabe? E aí tu dorme com aquele sorriso e acorda com uma paz no coração. Não tem nada igual. É a consciência tranquila. Já imaginou, Pedro, se todo mundo fizesse isso, hein? Ó, que maravilha vai seria, chegar, né? Já estaríamos em outro mundo. já está aí. Regeneração para cima. Daí para cima. Isso Vamos aí. chegar lá. Isso mesmo, gente. Consciência tranquila vai nos levar para seguir esse caminho aí em breve. Mas lembre-se sempre, não estamos sós, nós estamos sempre amparados. Nossos mentores, nossos guias, nossos protetores, e você chamando ainda vem. Aí tem Jesus, tem Maria, tem quem você quiser colocar aí na turma dos benfeitores, coloca, se conecta com essa vibração, com esse espírito que aí a gente recebe de volta. Lembrar sempre disso. Então vamos lá, Carla, faz aí o nosso fechamento. Obrigada, Jesus, por mais essa noite de estudos, de comunhão, de pensamentos, de entendimentos e da orientação, certamente trazida pelos nossos irmãos da espiritualidade. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos sempre estudando para que a gente possa melhorar, e que a gente possa levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, nas nossas casas, no nosso trabalho, com as pessoas com quem convivemos, para que a gente também alcance mais um degrau aí na nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja conosco, né? Vamos em paz agora, mais um dia fechando. Semana que vem estamos juntos aí de novo, gente. Beijo, boa noite para todos. Beijo, boa noite. Até a próxima. Boa noite a Valeu. todos. Boa noite a todos.